Shalom, bem-vindos a mais um Repartir. Muito bom estar com vocês aqui, ministrando mais uma palavra. Estamos preparando a noiva, né, irmãos? Preparando a noiva este ano. Esse mês estamos falando sobre Rebeca, né? Na primeira semana falamos de Rebeca como a noiva que serve, sendo as respostas aos sinais do Espírito. Tivemos muitos sinais aí na primeira semana, no mês de abril. E agora nós estamos na semana de Rebeca como noiva que serve, estando disposta a ir ao encontro do noivo. Amém? Estamos dispostos a ir ao encontro do noivo, nesse sábado do celebrar, a celebração da unidade pelas bodas do Cordeiro ressuscitado. E o que é bodas, meu irmão? Bodas nada mais é que a celebração anual de um casamento, da renovação dos votos de um casal. Então nós estamos celebrando a renovação das bodas do Cordeiro ressuscitado. E o que significa boda? Boda vem do latim vota, que significa promessa. Exatamente. Então estamos renovando, celebrando a renovação da promessa de Cristo. Cristo ressuscitado. Boda significa promessa. E nós estamos diante dessa promessa, nós estamos vivendo nesse Cristo ressurreto, diante da promessa. Nós sabemos que nós estamos no fim dos tempos. Se você ler Mateus 24, pega Mateus 24, anota aí, depois lê, você vê sobre o aumento da iniquidade, sobre o esfriamento do amor, várias coisas que estão se testificando hoje. Desde aquela época até nos dias de hoje vem se testificando. E Mateus 24 fala sobre tudo isso, sobre esse esfriamento do amor, sobre o aumento da iniquidade que vem acontecendo cada vez mais. Mas nós vivemos um Cristo ressurreto. Nós vivemos na ressurreição de Cristo. Jesus veio para redimir os nossos pecados, para nos transformar em um só corpo e um só espírito, como sacrifício único. Ele foi um sacrifício perfeito e hoje nós temos acesso direto a Cristo, direto acesso a Deus, aliás, né, como nosso Pai. E temos que estar dispostos, como noiva, a ir ao encontro do noivo. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva que está sendo adornada, está sendo preparada para vir ao encontro do noivo. O noivo que está à espera da sua noiva. Ele quer uma noiva madura, ele quer uma noiva preparada. Cristo ressurreto. O que quer dizer ressurreição? Ressurreição quer dizer ressurgiu. Cristo ele voltou à vida, né? E o que isso significa? Significa que ele venceu a morte. Nós não louvamos a um Deus morto, nós louvamos a um Deus vivo. Ele ressuscitou. Nós seremos arrebatados dos mortos. Seremos arrebatados, nós que estamos vivos, e os mortos serão ressuscitados. Né? Isso é a promessa, isso é a palavra. Nós temos aqui na palavra, em Abraão, no texto de Abraão, que diz: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai respondeu: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então lhe disse o anjo: não estendas a mão contra o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste seu único filho. Nesse texto nós vemos aqui a fidelidade de Abraão. Mas dentro do contexto do que nós estamos falando hoje, nós não estamos falando necessariamente da fidelidade, mas que isso aqui já é a prefiguração do que vinha a acontecer na época. A profecia, que era a ressurreição de Cristo, já estava tendo a prefiguração disso, de que Jesus viria, Deus encarnado, e serviria como sacrifício vivo e único e perfeito, ressurgindo dos mortos e nos dando esse acesso direto a Deus. Antes, quando Abraão teve a visão, aqui em Hebreus, essa palavra que eu li é Gênesis 22, né, de 7 a 8 e 12. Em Hebreus 11, 18 e 19, Abraão, ele tinha tido a revelação, né? E ele tomou para si, quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Então ele tinha essa promessa, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, onde também figuramente o recobrou. Ou seja, Abraão, sem querer, ele já estava prevendo uma
uma ressuscitação, né? Uma ressurreição, aliás. Já estava prevendo uma ressurreição. Ele não entendeu quando ele teve essa revelação de que ele deveria sacrificar Isaac, mas ele já tinha para si que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E no momento de sua lealdade, quando ele foi fazer o sacrifício, ali o holocausto, o anjo chegou e falou, não faça nada com Isaac. Ele já tinha ali a lealdade de Abraão para com ele. Mas nós vemos que isso já era uma prefiguração da ressurreição de Cristo, esse Cristo ressurreto. E como eu disse, Cristo, ele é vida. Jesus é vida, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nós louvamos a esse Cristo ressurreto, essa promessa, a promessa de vida eterna, a promessa de estarmos ao lado dele por toda a eternidade. Nós vemos isso aqui na palavra em Tessalonicenses, né? Que diz, falando finalmente sobre a promessa, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro de Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Estaremos para sempre com o Senhor. Hoje, basicamente, nós estamos falando sobre essa palavra da ressurreição de Cristo, onde nós estaremos para sempre com ele em vida eterna. Nós devemos buscá-lo, adorá-lo, nós não devemos buscar um Deus morto, ficar pensando assim, Jesus, como alguns judeus até hoje ainda não creem que Jesus era o Messias, creia que era apenas um profeta que foi morto, mas nós cremos que foi cumprida a palavra, onde Jesus era o Messias, Jesus veio ressurgiu dos mortos, venceu a morte, e nós temos essa promessa de vida eterna. E nós, como noiva que servirmos, devemos estar dispostos a ir ao encontro ao noivo. Você já pensou, se Deus vier hoje, ele vai te encontrar disposto? Você vai estar disposto a ministrar uma palavra? Se ele vier hoje, você vai estar disposto, ou disposta, né, a acolher um irmão? Você vai estar disposto a ajudar um irmão que está enfermo? Você vai estar disposto a fazer uma visita? Você vai estar disposto a ir ao encontro do noivo? Você vai estar disposto a ir à igreja, celebrar ao Senhor? Será que Deus, se ele vier até você hoje, ele vai te encontrar disposto a ir ao encontro do noivo? Nós temos que estar dispostos como vasos disponíveis. Não podemos ficar ocupados no nosso dia a dia, nosso viver diário, como vasos indisponíveis. Quanto mais nós nos ocupamos, Satanás faz isso. Ele quer nos ocupar com as coisas do dia a dia, com as preocupações. E eu tenho por experiência, irmãos, que quanto mais eu busquei glórias humanas, parecia que quanto mais eu tinha recurso, mais eu gastava. Mais nunca sobrava, nunca tinha. Depois, quando eu ganhei a Cristo, ganhei a vida de Cristo, parece que quanto menos eu me preocupo, mais ele supre. Nada falta. E isso é maravilhoso. Isso é a verdadeira ressurreição, é viver o Cristo vivo. Estarmos realmente como esses vasos disponíveis ao Senhor, irmos fazer a obra. A fé sem obras é morta. Nós devemos estar atentos. Como disse na primeira semana, foi a semana dos sinais, né? Atentos aos sinais do que são as obras do Senhor para nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. E, além de estarmos atentos aos sinais, estarmos dispostos a ir à igreja, a ir ao encontro, a ir a fazer a obra. Não por uma obrigação, não por algo efêmero, passageiro, algo que seja da nossa vontade, mas pela vontade de Deus, por aquilo que Deus coloca no seu espírito. Se Deus coloca no seu espírito, preciso ir em tal lugar, falar com teu irmão, vá, fala com seu irmão. Preciso agora me concentrar mais na palavra, mastigar mais, estudar mais, estar disposto aqui a receber mais da palavra. Então receba da palavra, leia mais, mastigue, sabe? Com certeza você já ouviu falar daquele cristão, o filho que recebe o leite e o filho que recebe a mastiga, né? Que já é um filho maduro. Qual a diferença? A diferença é que você recebe da palavra, se você está sempre recebendo da palavra, você está recebendo leite.
Agora, quando você passa a estudar a palavra, a buscar a palavra, buscar o que ela quer dizer para você, então você está tendo o alimento maduro. E quando você está tendo esse alimento maduro, onde você já está mastigando, então você está preparado como noiva para receber o noivo. O noivo, ele quer uma noiva madura, ele quer uma igreja madura. Quando você mastiga, você está preparado você está preparando o seu próprio alimento e está preparado para servir. Você tem alimento para servir. Deus, ele prefigura muito a importância do alimento. Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. Ele coloca como pão um só corpo, um só espírito na ceia, né? Nós estamos falando aqui de ressurreição, desse Cristo ressurreto, né, do Cordeiro ressuscitado, né, as bodas do Cordeiro ressuscitado. Hoje nós estamos celebrando essa boda, que, como eu disse, significa promessa. Todos os domingos nós celebramos a redenção de Cristo, mas pelo menos uma vez no ano nós temos que celebrar as bodas do Cordeiro, que é a promessa. Temos que estar preparados para servir esse alimento uns aos outros, nos amadurecendo, preparando e servindo esse alimento uns aos outros, nos alimentando uns aos outros. Sabe, é importante a salvação, você ser salvo, mas você simplesmente ser salvo e não fazer obra nenhuma, como eu já disse aqui, fé sem obras é morta. Então é importante ser salvo, mas estar sempre se alimentando no Espírito e servindo esse alimento, servindo uns aos outros, estando dispostos na casa do irmão, dispostos na sua família, dispostos a gerar um testemunho válido para o Senhor. Isso é muito importante, gerarmos um testemunho para o Senhor, aquilo que Deus quer, né? E esse Deus ressurreto, como eu disse, é a promessa de vida eterna, onde nós estaremos com Ele eternamente, vida em abundância. Nós já vivemos essa vida aqui na terra. Nós já podemos experimentar a Cristo aqui na terra. Experimentar em todos os detalhes. Se você está atento aos detalhes, você experimenta, você gera o testemunho, você vê na vida das pessoas, você vê na vida do irmão, esse Cristo ressurreto. Muitas religiões pregam, querem mostrar a imagem de Cristo lá crucificado, mas a crucificação, que para muitos significou um escândalo, para os verdadeiros cristãos, os verdadeiros buscadores, sabemos que aquilo representa a ressurreição, aquilo representa o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de uma profecia, para que ele viesse rasgar o véu da lei e trazer essa nova aliança onde nós temos esse acesso direto ao Pai, onde somos todos reis e sacerdotes, irmãos com Cristo, onde ele se tornou primogênito e nós seus irmãos, e temos esse acesso direto com Deus, temos essa intimidade com Deus. Exercite isso, exercite falar com Deus, creia nessa ressurreição, creia que Deus ressurgiu, creia que todos os mortos eles ressuscitarão e irão, os salvos, glória a Deus, irão para a Nova Jerusalém. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados e estaremos juntos na Nova Jerusalém. Assim possível, em nome de Jesus. Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Nós temos um Deus ressuscitado, ressurreto. Como eu já disse aqui, incansavelmente. E devemos celebrar essa promessa. Sabe, você deve ser um semeador na vida dos irmãos. Seja um semeador. Esteja sempre diante da palavra, diante desse Cristo. Cristo é tudo o que você precisa. Vinde a mim e as demais coisas serão acrescentadas. Tenha isso na sua mente, tenha isso no seu espírito. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com a economia, estão muito preocupadas com o que está acontecendo, mas Satanás ele quer colocar sua atenção a isso, né? Quando nós vemos que nos fins dos tempos isso iria acontecer, o aumento da iniquidade. Você vê um aumento de discussão de gênero, discussão de língua, e mudar não sei o quê. E jovens, você vê em vários países aí, jovens com 16 anos fazendo mudança de sexo. Irmãos, me perdoe,
Não sou preconceituoso, mas isso é uma iniquidade e inevitavelmente não tem como dizer outra coisa. E isso acontece, tem acontecido no mundo inteiro. Você vê nas profecias e Apocalipse, fala sobre a nova ordem mundial. Nós vemos o que está acontecendo hoje com as lideranças mundiais, essas guerras econômicas que estão acontecendo agora. Nada é por um acaso, irmãos, nada é por um acaso. Mas Deus é maravilhoso. Jesus está nos céus, à direita de Deus Pai, e ele sabia que tudo isso ia acontecer. Deus já tinha profetizado que tudo isso ia acontecer. Mas nós, como cristãos, como salvos, como verdadeiros buscadores, estamos preparados como noiva para receber o noivo. Estamos preparados aqui com azeite extra, Não podemos ficar distraídos com as coisas desse mundo, distraídos com coisas efêmeras. Sabe, irmãos, carro passa, moto passa, casa passa, tudo passa, tudo passa. Eu trabalho com obra e eu vejo pessoas que existem várias realidades, né? Eu vejo umas realidades que a pessoa tem uma casa, de repente do nada ela decide assim, vou vender tudo, a casa com todos os móveis, vou comprar em outro lugar. A pessoa pega e muda e vende e movimenta muito recurso e de repente o que existia num lugar já não existe mais, a pessoa já está em outro lugar. Eu vejo isso muito acontecer. É uma realidade, é claro, existem realidades que as pessoas moram de aluguel, que não têm condições de ficar mudando de um lugar para outro. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo passa, tudo que é terreno passa, tudo que é material passa. Você tem um carro, daqui a pouco você não tem mais, daqui a pouco você já tem outros. Cara, tudo isso é passageiro. E se você puder ofertar na vida dos irmãos, melhor ainda, que tudo que você tenha sirva para um propósito. Tudo que você venha a ter sirva para um propósito. Todos os recursos são meios, e esses meios sejam destinados para os fins. Que não os meios sejam os fins. Porque na vida eterna, com Cristo ressurreto, nós vamos levar a vida que nós levamos. Nós seremos cobrados do que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu na terra. O que nós fizemos? Nós só acumulamos coisas na terra ou nós semeamos na vida dos nossos irmãos? Semeamos na vida dos que estão próximos a nós? Nós fomos vida, fontes de água. Nós temos a fonte da água viva. Nós matamos a sede do nosso irmão. Nós visitamos os enfermos. Nós demos vestes aos que estão os despidos. É isso que nós seremos cobrados. Irmãos, tenha isso em mente. Deus venceu a morte. Cristo é o Deus encarnado e Cristo venceu a morte e está ressuscitado à direita de Deus Pai. Ele ressurgiu. Nós vemos isso. Maria Madalena, né, não acreditou quando chegou na tumba e não viu o corpo, porque ele já estava, seu corpo glorificado, ele já estava ressuscitado dos mortos. Nós estamos em abril, nós vamos celebrar a Páscoa, que nada mais é que a celebração da ressurreição de Cristo. E glória a Deus que estejamos com a mente em Cristo, com a mente naquilo que realmente importa. Irmãos, eu convido vocês agora para ser um semeador na casa do Pai, neste altar. Oferte com alegria, oferte tudo. A oferta é uma semente. Se você não tem semente, alguma coisa está errada. Tudo que nós temos aqui, a rádio, o repartir, tudo que acontece são frutos de uma semente ou de várias sementes. Então, seja um semeador, seja participante desse altar. Oferte com alegria, oferte com seu coração, oferte na vida das pessoas, aquilo que você sentir no seu espírito. Deus colocar no seu espírito, preciso ajudar tal irmão, preciso falar com tal irmão. De repente, faz tempo que eu não vejo tal irmão, preciso falar com ele, preciso encontrar. Manda uma mensagem. Como eu acabei de dizer aqui, tem tantas pessoas preocupadas com as guerras no mundo, mas às vezes elas não conseguem pedir perdão pro irmão dele que ele não fala há 5 anos. Faz 5 anos que não fala com o irmão, não consegue pedir perdão, mas está preocupado com a guerra que está acontecendo lá na Rússia. Então, irmãos, seja um semeador na sua casa, seja um semeador na casa do Pai, seja um semeador com seus irmãos. Frutifique, seja frutífero. Deus nos chama para sermos frutíferos uns com os outros e vivermos esse Cristo ressurreto, esse Cristo que vive para sempre e para vivermos junto com Ele para sempre e para a eternidade. Em nome de Jesus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja no seu espírito. Pai, em nome de Jesus, nós
Apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos a nossa voz agora direcionada ao trono da graça, aquilo que a Tua palavra fala que nós devemos nos apresentar diante de Ti pelo novo e vivo caminho, caminho aberto pelo sangue do Cordeiro, que nos dá acesso à Tua presença, Pai, que nos reconciliou, Senhor, que Senhor Deus, nos deu acesso àquilo que é a nossa herança, tanto no Espírito quanto aquilo que o Senhor tem reservado para nós antes da fundação do mundo. Senhor Deus, nós oramos e invocamos o Teu nome sobre cada vida, sobre cada família. Nós invocamos a Tua presença, Senhor. A Tua palavra fala que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo, e aquele que invocar o Teu nome, Senhor, a fim de que o Senhor seja conhecido de nós e se torne conhecido também através de nós, Pai. Nós oramos nesse dia pela marca daquilo que é a unidade, Senhor Deus, a celebração de uma unidade, aquilo que é a marca de um desfrute presente, mas a expectativa de uma manifestação futura, Senhor. Aquilo que a Tua palavra fala que é o encontro das bodas, Pai. Aquilo que o Senhor nos chama para a boda do Cordeiro, o dia da consumação de todas as coisas, Senhor. A consumação do Teu plano, Senhor Deus. Naquele dia onde nós cearemos, Senhor, não mais como uma sombra das coisas futuras, mas como a realidade da expressão, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem reservado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela alegria dessas bodas, Senhor. Senhor Deus, nós oramos porque assim como o Senhor transformou no primeiro sinal, no primeiro milagre, foi num casamento, o Senhor transformou água em vinho, aquilo que era a marca da lei, Senhor Deus, o Senhor expressou a graça, aquilo que era a marca de uma condenação, o Senhor nos colocou na liberdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora por essa alegria, a alegria daqueles que não estão debaixo mais de uma condenação da lei, Senhor Deus. Senhor Deus, a alegria daqueles que não estão mais debaixo daquilo que é a ira vindoura, Senhor, mas na alegria daqueles que foram libertos. A tua palavra fala que foi para a liberdade, que Cristo nos libertou e nós nos apropriamos da alegria dessa liberdade, Senhor. A liberdade de saber que enquanto gememos nesse tabernáculo presente, o Senhor tem um edifício preparado, Senhor Deus, daquilo que é no nosso espírito, a presença do Filho em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa aliança, essa concretização, Senhor Deus, do teu plano de sermos um, nós oramos por essa unidade. Assim como Rebeca foi apresentada para Isaac e foi um amor à primeira vista, assim o Senhor nos amou, o Senhor nos desejou. Assim, naquilo que foi a cruz do Calvário, o Senhor viu o plano, fruto do penoso trabalho da sua alma, como fala Isaías, e o Senhor se alegrou, o Senhor nos viu, o Senhor nos conheceu antes que conhecêssemos a Ti, o Senhor nos amou antes que amássemos a Ti primeiro. Senhor Deus, nós celebramos essa alegria hoje, nós celebramos essas bodas hoje. Nós declaramos que nós temos um Cordeiro Pascal que não está morto, mas ressuscitou, mas que venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós vencemos também. Porque ele venceu a morte, nós temos a certeza de um futuro, porque ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que nós possamos andar na marca dessa fé, da mesma fé que Abraão, Senhor Deus, em fé que entregou Isaac quando pedido, Senhor Deus, e foi validado como fiel, foi achado como fiel, que nós possamos ser achados hoje na fidelidade a Ti, Senhor, na fidelidade àquilo que o Senhor nos vocacionou, na fidelidade àquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos preparou e aquilo que o Senhor nos enviou, Pai. Em nome de Jesus nós oramos porque nós esperamos não com uma espera de algo que poderá acontecer, mas a espera de algo da certeza daquilo que já aconteceu no nosso espírito e há de se manifestar. Senhor Deus, nós oramos a fim de que sejamos firmados, Senhor Deus, os nossos olhos em Ti, independente de cada desafio que passamos, Senhor Deus, independente de cada desafio que se apresenta, Pai, que a nossa esperança esteja no Senhor, que nós possamos transcender, Senhor Deus, a alegria do nosso espírito, aquilo que a palavra fala em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, sabendo que nesse mundo teremos aflições, que nesse mundo passaremos desafios, mas sabendo que o Senhor venceu o mundo e porque o Senhor venceu, nós também podemos vencer porque estamos em Ti. Senhor Deus, nos dá o desfrute hoje no nosso espírito, Pai, o desfrute da Tua presença, o desfrute da Tua manifestação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar, Senhor Deus, da alegria que vem de Ti, Senhor Deus. Nos livre de todo condicionamento, nos livre de colocar os olhos naquilo que não é
aquilo que não é pão, Senhor Deus, de colocar os nossos olhos, como a tua palavra fala, juntar em sectel furado, mas que nós possamos colocar nossos olhos naquilo que nos traz, nossos olhos naquilo que traz alegria, na marca dessa unidade, sabendo que sentaremos. Tua palavra fala que todos cearão um dia juntos, seremos servidos pelo próprio Senhor, Pai, que se fez carne e serviu a todos os irmãos, que nós possamos ter essa alegria, Senhor Deus, de buscarmos sentar na mesa. Nos livre de ter um olhar altivo, nos livre de ter um olhar condenatório, nos livre de ter, Senhor Deus, a marca de juízo, Senhor, como condenação. Mas nos ensina a discernir todas as coisas, Pai, a fim de que nós possamos nos apresentar diante de Ti como a Tua igreja, como a Tua palavra fala, preparada, sem mácula, sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santificada para esse dia, que é o dia perfeito. Senhor Deus, em nome de Jesus, que assim como Abraão viu, Senhor Deus, a troca de Isaac para com aquilo que era o carneiro, Senhor Deus, que nós possamos hoje sacrificar o nosso próprio ego, assim como Abraão sacrificou na figura daquele carneiro, sacrificar o nosso próprio ego que nos impede de avançar, de desenvolvermos, de sermos mais parecidos contigo. Nós oramos nesse dia, abençoamos a cada família, Senhor Deus, abençoa a cada representante, Senhor, de família, da graça, campa os teus anjos ao redor, Senhor Deus, e que nós possamos cumprir a carreira que nos foi proposta. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia.
tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer, se não deixar findar o mesmo jeito de viver, não vai andar. Se findará, não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não. Chega outono, é o ponto, sigo na jornada, passo a passo eu me encontro amparado nos teus braços. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Vento passou como um trovão e levou a solidão. Vento passou, me fez crescer, pois são os ventos fortes que me fizeram entender.
vi